nós estamos passando um tempo de pandemia. E há muitos perigos nesse tempo de pandemia. E agora, distanciamento social, isolamento, ok, tudo isso é necessário. Mas o vírus também tem provocado outros grandes problemas das quais nós precisamos ficar atentos nessa caminhada. E um dos grandes problemas é um esfriamento espiritual muito grande das pessoas. Muitas vezes a gente olha para tudo que está acontecendo e a gente coloca uma situação assim, nossa, mas eu estou tão frio dentro de mim, né? Não, é por causa do isolamento. Eu estou tão frio dentro de mim, é porque eu não tenho mais contato com as pessoas. Ou então porque são tantos problemas, é o medo por causa do problema financeiro, é o medo por causa do problema familiar, é o medo por causa da insegurança. Nós começamos a tratar esses problemas e começamos a fazer com que eles sejam respostas por causa, muitas vezes, do nosso próprio esfriamento. E nós não percebemos que o vírus do esfriamento está entrando dentro dos nossos lares, quando muitas vezes dentro do nosso coração, provocando muitas vezes uma grande destruição. Nós precisamos estar atentos porque nós não podemos recuar diante das circunstâncias, principalmente a nossa fé. Quando eu leio um texto como esse, falando dos homens e mulheres da fé, puxa vida, quanta luta esse povo enfrentou, mas em nenhum momento eles recuaram. Em nenhum momento eles deixaram o coração se esfriar. Você já percebeu nesses dias quantas coisas na caminhada com Deus você deixou para trás? Faça um exame dentro de si mesmo. Quantas coisas você já deixou de lado, perdeu o valor, não tem mais interesse, não tem mais aquela sede, não tem mais aquela vibração interior no buscar a Deus, em falar de Deus, em clamar ao Senhor. E por muitas vezes você está isolado, num profundo esfriamento, no profundo da alma. E o profundo da alma é um lugar frio. O profundo da alma é um lugar de insegurança, de intranquilidade. E muitas vezes você está lá escondido no profundo da alma, como se tivesse num esconderijo, mas ao mesmo tempo você não tem sonho algum, porque o esfriamento tem tomado o seu coração. Isso é preocupante. Quando eu vejo homens como esse, de Hebreus capítulo 11, homens e mulheres que passaram por tantas lutas, bem maiores do que uma pandemia, não é verdade? Bem maiores. Na época deles também tinham enfermidades que precisavam tomar muito cuidado, como por exemplo a lepra. Tinha até lugares para ficar os leprosos. E aqui estavam eles perseverando. E agora, hoje, por causa de uma pandemia, a frieza tem tomado o coração. Elas muitas vezes não oram mais, não buscam naquela busca incessante. Ah, pastor, mas precisa de companheirismo, precisa ter mais pessoas juntos. Não, gente, essas pessoas... Você acha, se essas pessoas, por exemplo, estavam passando por açoites, era dentro da igreja? Elas estavam com algemas e prisões. Que prisão era essa? Tinha um monte de crentes junto, orando e abraçando? Não, muitas vezes estavam sozinhas, em luta, em covas de leões, andando, como diz o texto, como peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados, mas a fé estava ali firme, a fé estava constante, não deixava nada esfriar o seu coração. Você precisa sair do fundo desse poço, você precisa sair desse lugar de frieza. Faça isso que eu estou te dizendo, faça isso. Observe quantas coisas nós deixamos de lado, quantas coisas nós nos esfriamos, quantas coisas nós damos nem mais valor. Talvez você começou bem, né? Por exemplo, assistindo as lives, aprendendo estudos bíblicos pela internet. Agora você não dá mais nem valor. Você não acompanha uma live, você não tem contato com um irmão, você não tem contato com o corpo de Cristo. Sabe por que tudo isso? Esfriamento. Nós não podemos perder isso, ainda que estejamos em quarentena, né? Ainda que estejamos reclusos muitas vezes dentro dos nossos lares, sem poder nos movimentar fisicamente, mas o nosso coração pode se movimentar. Nós precisamos buscar, precisamos ter intimidade. Só quem pode te tirar do fundo desse poço de frieza, de solidão que talvez você está espiritualmente, é o próprio Cristo. Existe uma mão estendida para você. Você está entendendo bem isso? Existe uma mão estendida para te tirar de dentro desse lugar da qual você tem se encontrado hoje, de esfriamento. Mas Deus espera
que você tome uma decisão, uma posição de restaurar a sua comunhão com Ele, de buscar a fé como instrumento de transformação. Você precisa da referência, que é Cristo. Você precisa da luz, que é Cristo. Você precisa do farol para te iluminar lá longe, é Cristo. Como que você vai passar, como que você também vai ser visto como esses homens e mulheres, se a sua fé tem se esfriado, se a sua fé tem se tornado algo do passado, de lembrança de fotos, de igreja, de comunhão de irmãos, de momentos. Aonde está a Bíblia de estudo? Aonde estão os livros que você lia? Aonde está a comunicação entre irmãos? A sua preocupação pelo corpo de Cristo? Aonde está? Veja então o esfriamento. Veja então o que tem se deixado de lado, né, Lela? E a gente precisa tomar muito cuidado. Isso é um dos perigos da pandemia. Eu sei que o vírus mata, mas também muitas pessoas podem sair dessa pandemia mortos espiritualmente. Que a gente possa estar sempre atentos, sair do fundo do poço da alma, colocar minha cabeça para fora e falar: meu Deus, eu preciso reviver, eu preciso me levantar, eu não posso viver como eu estou. E eu vejo aqui nesse texto também, se você olhar do 30 ao 35a, você vai ver que realmente ele dá um relato que pela fé algumas pessoas triunfaram diante das suas dificuldades. Mas aí ele começa, alguns foram torturados, passados pela prova de escárnio e açoites, né? Foram apedrejados, provados. Ele começa então aqui a mostrar e até dizer que não existe essa teologia triunfalista de que a gente realmente vai só ter vitórias aqui na face da terra. A gente não vai ter só vitórias aqui na face da terra. Nós vamos ter lutas, muitas vezes até derrotas, porque realmente o Senhor, Ele nos faz perder para ganhar. E eu vejo aqui que esses que passaram pela fé por essas coisas, ele diz que alguns receberam a promessa. Ele fala no versículo 33. Quando chega no 40, ele diz que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque eles não viram no 39 a concretização da promessa. Então nós vemos aqui que existe processos e que esses homens, né, tanto os que passaram por batalhas e venceram por dificuldades e foram vitoriosos, nós vemos que eles passaram pela fé. Mas esses também que não obtiveram naquele momento a promessa, eles se submeteram aos processos. Deus tem falado muito comigo em relação a processos, para a gente não abortar este processo de pandemia, deste período que nós estamos reclusos, que as nossas... como que eu posso dizer, que nós possamos ouvir e nós possamos tirar as lições necessárias e aquilo que precisa ser mudado na nossa vida seja mudado. Porque a gente começa a ver, então, quais são as nossas reais motivações de estar com o Senhor. Hoje eu ouvi essa frase: miserável homem que sou, se confiar em Deus só nesta terra. Se eu confiar em Deus só nessa terra, que foi justamente esses que foram apedrejados, cerrados, não viram as promessas do Senhor, eles não confiavam que eles estariam esperando a promessa só na terra, mas a promessa deles, que era o destino, que era o céu, eles receberam essa promessa sim. Então às vezes você diz assim: ah, Deus, como eu orei para que Deus abençoasse a vida financeira, Deus vai dar o necessário. Prosperidade, sabe o que é? É saber que desta vida para outra, lá eu vou ter realmente uma vida de prosperidade total. Porque lá é o meu destino final. Mas a gente começa a ver aqui então, se a gente confia só aqui nessa terra, a gente é miserável. E a gente começa a ver que a gente não passa por tantas situações dando graças a Deus, dando glória a Deus, sabendo que o Senhor está tratando com as nossas vidas. Então não aborte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pare para entender este tempo, pare para entender que o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, que Ele está ouvindo as nossas orações e Ele está cuidando. Ele não deixa um minuto sequer de olhar para nós e ver aquilo que Ele quer realmente fazer na nossa vida. Você não pode viver com seus olhos carnais. Você precisa viver com seus olhos da fé. E foi isso. Ainda que esses homens, o versículo 39 diz: todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa.
a promessa vai se cumprir. O tempo é de Deus. Há tantas coisas que talvez você esteja tão inquieto nesses dias, né, causando até esse esfriamento espiritual, que é um dos problemas da pandemia que tem causado nesses dias, porque você não tem conseguido deixar Deus tomar conta dessa situação e deixar Ele conduzir a tua história. A minha corrida, eu preciso de Deus. Lá na frente, Ele está dizendo, vem, não pare, continue, avance. Ele é meu técnico, né? Ele é meu instrutor de corrida. Você tem também esse instrutor. Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer instruir você nessa corrida em tempo de pandemia. Mas você precisa ter mais comunhão com Ele. Mais intimidade com Ele. Porque senão você vai só ouvir as vozes de quê? Do jornalismo, né? Falando que cada dia mais está aumentando as mortes. Você vai ouvir as vozes dos noticiários. Mas o que vale mais? Um noticiário ou essa palavra? O que vale mais uma notícia de um jornal à noite do que as verdades que estão aqui na palavra de Deus? Esses homens de capítulo 11 de Hebreus foram verdadeiros guerreiros, mulheres guerreiras, que enfrentaram tudo para avançar na sua corrida e completar a carreira que Deus tinha proposto para cada um deles. Não deixe nada ofuscar a glória de Deus que está sobre a sua vida. Não deixa nada ofuscar a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Eu sei que nesse tempo de pandemia é um tempo de muitos medos e dúvidas, mas é a hora de nós acordarmos, igreja. Acordarmos e sabemos que essas circunstâncias não podem impedir o avançar da igreja do Senhor Jesus sobre essa terra, sobre esta nação. Nós não podemos ter medo, nós não podemos parar de sonhar. O reino de Deus está aí. As portas do reino de Deus não se fecharam. Tem horas que me parece que o sentimento que eu tenho é que parece que a igreja, as pessoas fecharam a porta do reino e falaram, não, agora eu vou ficar dentro de casa, acabou tudo. Não, as portas do reino não se fecharam e nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Por isso eu te digo, é hora de nós nos acordarmos de todo esfriamento espiritual e pedir para Deus, Senhor, não, eu resisto esse vírus, chamado coronavírus, mas também eu resisto esse mal que tem tentado atacar a minha mente e o meu coração. Eu me levanto para dizer não para essas circunstâncias. Eu sou mais que vencedor, você é mais que vencedor, nada vai parar você, nada. E nada também vai resistir ao que Deus tem de projeto para a sua vida. Não é coronavírus, não é pandemia que vai parar a obra de Deus. Eu profetizo isso. Não vai parar a obra de Deus, porque a igreja está mais viva do que antes, a igreja está mais forte do que antes, porque é o nosso Senhor, assim como fez com esses homens e mulheres em Hebreus 11, que fortaleceu esses homens, e nós somos frutos da história desses homens e dessas mulheres. Também o futuro vai ser contado com as histórias das nossas vidas, que nós nos perseveramos, de cada um de nós que perseveramos nessa caminhada em 2020, e a nossa história vai ser contada lá na frente pelos nossos filhos, pelos nossos netos, porque a igreja não recuou, a igreja permaneceu firme. Por isso eu convoco você, aonde você estiver, na sua igreja, apoie a sua igreja, aonde você estiver, esteja junto. Se você não pode estar lá presente nos cultos, né? Esteja nas lives, esteja orando, esteja participando das atividades da sua igreja. Sim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é necessário, é necessário. Há muitos se esfriando, há muitos que estão se esfriando, mas eu sei que Deus vai te despertar nessa noite e vai te levantar, para você levantar muitos até dentro da sua própria casa que você tem percebido esfriamento. É a hora, é o momento de se levantar e dizer não para o corona e também não para o esfriamento e dizer nada mais vai me segurar.
em nome de Jesus. Olá, aqui o pastor Arthur Santos. Se você foi abençoado com esse vídeo, curta lá o vídeo e aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para você receber notificações sempre dos novos vídeos. Um grande abraço e Deus te abençoe.